Então vamos lá. Na aula passada a gente viu o quê? A gente estendeu a ideia de regressão linear simples para regressão linear múltipla, né? Onde a principal diferença era que não tínhamos mais uma variável, né? Apenas uma explicativa como na regressão simples, mas tínhamos várias, né? E por que tínhamos várias? Porque faz mais sentido tentar explicar um fenômeno, né? Porque ele é super complexo, utilizando mais variáveis do que uma única variável, que é bem ingênuo pensar que uma única variável vai nos ajudar, né? Mas agora, a gente vai ver um pouco de inferência. O que é isso? A gente vai ter um modelo, vai estimar esse modelo, né? Que esse modelo estimado vai tentar representar o modelo verdadeiro, né? Que a gente desconhece, né? Os betas. Mas a gente vai tentar fazer algumas inferências, chegar a algumas conclusões a partir dos dados da nossa amostra para o modelo todo, né? E aí que a gente vai ver a importância, por exemplo, dos gráficos, dos box plot que eu mostrei na aula passada, né? Que tinha casos que os betas ficavam a variabilidade enorme e tudo mais. É nessa aula que tudo isso vai fazer sentido para vocês. Tá? Então a gente vai ver uma introdução, a gente vai ver dois testes, tá? Que provavelmente vocês já viram em estatística para administração, você vou passar de novo por eles, tá? Se vocês não viram, eu vou com mais calma, se vocês já viram, eu vou passar rápido. A gente vai ver uns testes mais gerais, que são um pouco mais chatos do que o teste T e teste F padrão, tá? A gente vai falar de intervalo de confiança, tá? Tudo isso vocês já devem ter visto, e de um pouco de teoria assintótica, que eu só vou mencionar, porque não vou entrar em detalhe, porque não dá para entrar em detalhe nessa matéria, mas para vocês saberem a ideia, beleza? Então, até agora a gente conhece quem? A esperança de beta-chapéu e a variância de beta-chapéu, dado X, né? A gente já conhece a cara deles, né? Só que para fazer inferência estatística, ou seja, para usar os dados da nossa amostra, né, tirar conclusões que a gente consiga inferir para a nossa população toda, a gente precisa conhecer mais do que apenas os dois primeiros momentos, tá? A gente precisa conhecer a distribuição amostral toda. Então, para isso, a gente vai incluir uma nova suposição, uma nova hipótese no nosso modelo, que vamos assumir que que esse termo aleatório, ele tem uma distribuição normal, tá? Essa vai ser a nossa suposição. Então, essa suposição 6, a hipótese 6 de normalidade, né? O erro populacional, ele é independente das variáveis explicativas e U segue uma distribuição normal com média zero e variância sigma quadrado. Essa vai ser a sexta hipótese do nosso modelo. Tá? E essas 6 hipóteses que a gente viu, né, da primeira até a sexta, você vai encontrar elas como as hipóteses do modelo linear clássico. Tá? As hipóteses do 1 a 5 são conhecidas como as hipóteses do teorema de Gauss-Markov, e de 1 até o 6 são as hipóteses do modelo linear clássico. Então teste D. Né? Vamos supor que a gente está analisando esse conjunto de dados aqui, né? O eixo 1, a variável y é o logaritmo de Waze, né? A gente tem essas três variáveis explicativas, a gente ajusta e tem esses beta-chapéu aqui, né? Tem esses valores. Mas será que esses valores, por exemplo, esse experto aqui, ele está quase perto de zero, né? Será que isso na verdade é zero ou não é zero? Quer dizer, será que o beta verdadeiro, ele é zero ou não é zero? Né? Porque aqui a gente só tem beta-chapéu, né? Que é uma estimativa do beta verdadeiro. A gente não conhece. Mas será que em função dos dados a gente pode falar que esse cara é zero ou não é zero? Então vamos ver. Então, sobre as hipóteses 1 até a 6, né? E logicamente sempre condicional à nossa amostra X, né? A nossos valores amostrais, a gente tem que beta-chapéu menos beta, tudo isso dividido pela raiz da variância de beta-chapéu, ela tem uma distribuição normal padrão. Tá? A gente consegue mostrar tudo isso. A gente vai mostrar, a gente consegue mostrar. Beta-chapéu é o cara que a gente estimou, né? Beta é o cara desconhecido, né, da população. E essa variância aqui também, parcialmente a gente calcula, digo parcialmente, porque a gente nunca conhece sigma quadrado, né?
Então, a gente substitui variância pelo variância chapéu. Então, tem que todo esse cara aqui, ele tem uma distribuição T com n menos k mais 1 graus de liberdade. Tá? A gente vai utilizar bastante esse resultado aqui. Desculpem, e o índice J, cada uma, quer dizer cada uma dos betas. Né? Temos beta 0, beta 1, beta 2. Né? E para cada um temos a versão em chapéu e a variância. Né? Então, vamos lá. A gente tem esse modelo, né? Verdadeiro, y igual a beta 0, mais beta 1 x1, mais beta k xk, mais o termo aleatório. Né? Geralmente, a gente quer testar alguma dessas três hipóteses. A primeira, né? Por exemplo, beta j igual a b, versus a hipótese alternativa de que beta j é diferente de b. Esse b pode ser um valor qualquer, né? Pode ser 1, 5, 0, o que for. Tá? E essa primeira hipótese ela é conhecida como uma hipótese bilateral. Por quê? Porque você vai ser igual ou ser diferente, né? Quer dizer, ser menor ou ser maior, né? A segunda delas é, será que esse beta j é menor ou igual do que b? Versus a hipótese alternativa de que esse beta j é maior do que b. Né? Como é maior, é só um lado, né? É unilateral. Né? E temos outra unilateral, que seria o terceiro caso. Né? Será que esse beta j é maior ou igual do que b? Né? Versus a hipótese alternativa de que beta j é menor do que b. Vocês veem que são complementares, né? Igual e diferente, menor igual e maior igual e menor. Né? São complementares essas coisas, né? Esses sinais, né? Usualmente, a gente pega b igual a 0, tá? Esse é o teste padrão. Mas qualquer valor de b pode ser utilizado, tá? Mas geralmente a gente pega beta igual a 0. Por que b igual a 0? Vamos supor que a gente quer testar beta 1. Saber se beta 1 é igual a 0. Se beta 1 for igual a 0, significa o quê? Que o modelo não tem influência, não tem nenhum termo associado aqui com o x1. Então, essa variável não está no modelo. A gente utiliza para testar beta 0 para saber se essa variável está ou não no modelo. Por isso que a gente pega beta 0 como padrão. Então, para testar essa hipótese, a gente vai construir uma estatística de texto que chama estatística T, que é esse carinha aqui, que vai ter nosso beta j chapéu, que a gente já calculou, menos b, desculpe, que pode ser 0, né? Por que b? Porque estou definindo aqui, por exemplo, que é igual a b, menor igual a b, ou maior igual a b, né? Menos b, dividido pelo estimador da variância de beta j. Né? E tudo isso, como a gente já tinha visto, tem uma distribuição T. Então, a gente quer testar o quê? Quer testar se nosso beta j é igual a b. Tá? Então, pensa comigo. Se esse beta j for igual a b, o que eu espero? Que meu beta j chapéu, ele seja próximo de b. Isso que eu espero, né? O que eu encontro com a minha amostra, o beta j chapéu, seja próximo ao b. Então, se é próximo, se está correto, esse valor aqui vai ser próximo de 0 e essa estatística T vai ser pequenininha. Né? Se ele não for igual a b, né, esse valor vai ser grande. Né? Então, eu vou rejeitar H0 se esse valor aqui for grande. Grande que? Grande maior do que um valor C0. Que a gente vai ver mais para frente quem que é esse cara. Né? Mas, intuitivamente, se H0 for correto, né, meu beta chapéu vai ser próximo, né? Então essa diferença vai ser pequenininha. Mas se não for verdadeiro, quer dizer que vai ser grande a diferença, então eu vou rejeitar a hipótese nula. Né? De forma semelhante também, só que no caso de hipótese alternativa, eu vou rejeitar, né? Se essa diferença aqui, essa estatística T, for grande, né? Mas assim, grande, menor do que o C1, né? Esse C1 aqui vai ser negativo, tá? Vai ser grande e negativo, porque quer dizer que esse beta J original, na verdade, ele é menor do que B. Né?
E semelhante no caso contrário. Tem que estar confuso, tá? Eu pensei que alguém tinha escrito aqui. Professor, Oi. mas então a gente pode ter esse teste, esse T, na verdade, negativo? Pode. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Tá, beleza. E Mas, e tem uma interpretação por trás dele ser positivo e ser negativo. isso, isso. Indica. Tá, beleza. Basicamente, quando é negativo, você está falando que o beta J é menor que B. Quando é positivo, o beta J é maior que B. Basicamente, no fundo é isso. Mas vamos ver. A gente está falando C0, C1 e C2. O que são esses caras? Esses caras, C, ele vai ser o quantil da distribuição T que eu estou trabalhando aqui. E ela depende de um parametrinho alfa, que é conhecido como nível de significância. Tá? Então, para o nível de significância alfa, tá? Calma aí que eu vou chegar à parte que tudo vai ficar claro, tá? Para o nível de significância alfa, né, a gente vai pegar esse C0, que vai ser quem? Vai ser o quantil alfa dividido por 2 dessa distribuição T. É valor absoluto. Ou a mesma coisa do que 1 menos alfa dividido por 2. Né? Nos testes bilaterais, nesse teste aqui, vejam que o sinal aqui da hipótese alternativa é menor, e aqui também para ter o seu critério para rejeição também é menor. Tá? Como temos um nível de significância alfa, vou calcular o quantil, né, alfa da distribuição T. E para a outra hipótese, vejam que aqui a alternativa é maior, né, o sinal é maior, aqui também considero maior, né, e pego o 1 menos alfa. O que eu estou fazendo? Olha, no bilateral, lembre-se que era a diferença de beta J chapéu menos aquele B, né? Vamos supor, nesse caso, que seja zero, né? Se a diferença for pequena, quer dizer, estiver na área branca, eu não rejeito H0. Mas se a diferença for muito grande, quer dizer, se cair na área cinza, estou falando, putz, isso daí é muito grande já. Muito grande como para falar que foi uma sorte minha. É muito grande como para eu não rejeitar. Então eu vou rejeitar, porque não deve ser igual a zero. Então, no fundo, você vai fazer o quê? Vai calcular essa estatística T, e, por exemplo, no caso da bilateral, você vai ver se a estatística T está caindo na área branca ou na área cinza. No fundo, é isso. Quando é negativo, né, quando está testando a hipótese alternativa, por exemplo, aqui, de que beta J é menor do que zero, né, a diferença deveria ser negativa, mas qual negativa? Né? Se estiver na área cinza, ele é muito grande em valor negativo, né? Então você vai rejeitar H0. Se cair na área branca, você não rejeita H0. E no outro caso também, se beta J, a hipótese alternativa, né, for maior que zero, esse valor estatístico deveria ser muito grande, é positivo, né? Mas qual grande? Qual grande a partir de que cai na área cinza, né? E esses caras que você calculou aqui, essa área abaixo da curva é alfa, essa área abaixo da curva aqui é alfa, e essa área aqui, à direita é alfa dividido por 2, e à esquerda é alfa dividido por 2. Tanto que a soma dos dois dá alfa. Então, a gente sempre vai calcular quantis e vai verificar se está dentro ou não da área cinza, da área branca. Então, vamos ver como que fica todo esse esquema. Então, o primeiro que a gente faz para testar é definir o nível de significância alfa. Tá? Geralmente, se alfa é um valor 0,05 ou 0,01, tá? São valores pequenos. Tá? A gente calcula a estatística de teste com a fórmula que eu já passei para vocês. Né? E a gente compara a estatística de teste com o quantil. Tá? Dependendo do caso, é bom que vocês imprimam esse slide aqui, né? Ou escrevam no caderninho. Aí você vai comparar e você vai ter seu critério para rejeitar ou não rejeitar H0. Né? Se não tivermos evidência para rejeitar H0, né, então a gente fala que a gente não rejeita H0. Tá?
a gente nunca fala que aceitamos H0. A gente simplesmente fala, a gente rejeita H0 ou não rejeita H0. Tá? Então, vamos tentar ver quem que é o valor de C. Tá? Lembre-se que na hipótese bilateral, né, vamos supor que N vale 100 e Q vale 5. Tá? Um exemplo qualquer. Para calcular o quantio, a gente vai pegar o quantio da distribuição T, né? 1 menos alfa dividido por 2. Tá? Isso vai dar 1,98. Quer dizer, se no caso da bilateral, né? Se em valor absoluto, na estatística T, for maior que esse cara, para essas configurações, né? NC em K 5 e alfa 0,05, eu rejeito H0. Caso contrário, eu não rejeito H0. Por que dividir por 2? Porque lembre-se que eu quero calcular esses caras, né? O 1,98 é o cara que eu calculei aqui, né? E o lado esquerdo é menos 1,98, porque é simétrico, né? Por quê? Porque eu quero nível de significância alfa, né? Mas se a hipótese é unilateral, eu não preciso dividir por 2, porque eu quero que a área que está à esquerda ou à direita seja alfa. Então, eu calculo o quantio alfa ou o quantio 1 menos alfa, dependendo qual que é o meu caso, né? Dependendo qual que é a hipótese alternativa, né? Menor do que B, menor do que zero, né? Ou maior do que zero, né? Por isso eu falei, é bom que imprimam isso aqui, e se vocês puderem escrever o código aqui em R, vai ficar bem mais fácil para vocês também. Tá? Então, pode ser negativo, né? Se esse valor T é menor, né? Menor do que esse valor negativo, então eu rejeito H0, né? Ou se é maior em termos negativos, né? Eu rejeito H0. E se esse valor é maior do que esse quantio aqui, no caso eu estiver testando essa outra hipótese, eu rejeito H0. Né? Quer dizer, se a diferença for muito grande, eu acabo rejeitando a hipótese nula. Né? Então, a maioria dos softwares... Fala aí. Você pode explicar melhor essa parte do bilateral e do unilateral? Quais são os casos que a gente tem que... Melhor, o que é cada caso? Não entendi muito. Assim, ó, no bilateral, você está interessado em testar H0 igual... Vamos supor que B igual a 0, tá? A hipótese nula, H0. O beta J igual a 0 versus o beta J diferente de 0. Como é diferente, você tem que olhar se ele é ou muito grande a diferença, ou muito positiva, ou muito negativa. Então é bilateral. Então você tem que olhar para as duas causas da distribuição. Entendi. Nesse Então, segundo... a gente vai calcular o H0 e o H1 e vai comparar um com o outro. É isso, né? É, mais ou menos isso. Na verdade, a gente simplesmente escreve e calcula a estatística de teste, né? Que é Sim. a mesma para todos os caras. E compara com o valor teórico do quantio da distribuição T. Então a gente vai estar comparando um T com o outro, né? Isso. O T, esse T primeiro, que está à esquerda, é o T empírico, a estatística T, e esse outro T é o T teórico, né? Sim, Da beleza. distribuição. Então, eu estava falando que a gente muitas vezes utiliza o B igual a 0. Utiliza tanto que a maioria dos softwares, eles já te dão os resultados, te dão vários valores, né? E eles fornecem um carinho que chama p-valor, não sei se vocês já viram, tá? Mas basicamente a gente vai olhar para esse p-valor, a gente vai rejeitar ou não o H0 sem precisar calcular o valor de C. Fica mais fácil. A gente vai olhar para o p-valor, tá? E vai tomar uma decisão dependendo do valor desse cara. Né? Mas o software, eles simplesmente dão esse p-valor para o beta, para esse teste aqui. Qualquer outro teste, né? Vamos supor, beta j igual a b, para um b diferente de 0, ou um teste unilateral, vocês têm que calcular tudo na mão, tá? E quem que é esse p-valor? O p-valor é a probabilidade sobre H0 de obter um valor tão extremo, né, tão grande, quanto aquele observado. Né? Então, quer dizer, sobre H0, qual a probabilidade de, por acaso,
temos um valor tão grande quanto essa estatística T, né? Putz, tem um valor enorme. Cara, essa probabilidade desse valor ser tão grande assim é pequenininha, né? Então, não deve ser por acaso que você teve esse número. Esse número está te falando que você tem evidência para falar que tem que rejeitar H0. No fundo, isso daí é o p-valor. Valores pequenos de p-valor, né? Quer dizer, a probabilidade de esse cara ser muito extremo por acaso, valores pequenos, eles dão uma evidência contra H0. Pois eles indicam que o resultado ocorre com pequena probabilidade, né? A probabilidade de ter um valor tão extremo pequena. É pouco provável que seja por acaso. Então, deve ser que, de fato, os dados estão falando para rejeitar H0. Né? E o p-valor vai fornecer o menor nível de significância no qual deve ser rejeitado H0. Ficou confuso? Por um exemplo vai ficar claro. Então, geralmente, a gente vai olhar para o p-valor, tá? E vai rejeitar H0 se o p-valor for menor que um alfa. E alfa é o nível de significância, que geralmente é 0,05 ou 0,01, ou algum valor que a gente falar, eu na prova posso falar, considera o nível de significância de tanto. Né? Então você compara o p-valor com esse cara. Eu vou pular isso daqui por enquanto e depois eu volto. Tá? A gente tinha feito o modelo de regressão, né? Esse modelinho aqui, e tínhamos pintado antigamente só as estimativas. Mas agora eu estou plotando o resultado mais completo. Né? Eu tenho o beta-chapéu, e a variância estimada de beta-chapéu, tenho a estatística T, que eu falei para calcular, e tenho o p-valor. Então já tenho tudo. Eu posso comparar esse cara aqui com o valor, com o quantio da distribuição T, que nem eu falei? Posso. Mas também posso simplesmente olhar para o p-valor. Né? Então, falei aqui o que? Se o p-valor for menor do que alfa, eu rejeito. Vamos considerar um alfa de 0,05. Tá? Então, o beta 0, ele é menor do que 0,05? Sim, ele é menor do que 0,05. Então, eu rejeito H0. E o que é H0? H0, nesse caso, lembrem-se, que sempre testamos, o que dá no software é colocando B igual a 0, né? Seria meu beta 0 igual a 0. Estou rejeitando, estou falando, olha, meu beta 0 não é igual a 0. Tá? Para a variável educação, né? Seria meu beta 1. Meu p-valor é quase 0, né? Esse valor aí é menor do que 0,05? Sim. Então eu rejeito H0. Quer dizer que o beta associado à educação, ele é diferente de 0. Lembre-se, H0 é beta igual a 0, H1 é beta diferente de 0. Terceiro caso, a variável expert. O p-valor, ele é menor do que 0,05? Sim. Então, sim, ele é menor do que 0,05. Então, eu rejeito H0 e digo que o beta 2, né, ele é diferente de 0. E por último, a variável aqui tenor, o p-valor, ele é menor do que 0,05? Sim. Então, eu rejeito H0 e digo que o beta associado a essa variável, que seria o beta 4, não, beta 0, 1, 2, o beta 3, né? Ele é diferente de 0. Tá? Vejam que aqui eu coloquei as fórmulas como calcular o p-valor, né? Formas analíticas, né? Eu comparo o t com aquele valorzinho que a gente tinha calculado, aquele quantio, né? E calcula essa probabilidade aqui, né? Tanto que aqui coloca entre parênteses o t, para mostrar que esse daqui é o bilateral, né? E esses casos aqui são os casos unilaterais, tá?
E o sinal aqui sempre é o mesmo do que a hipótese alternativa das unilaterais. Tá? Então vamos lá. Vamos supor Professor, que. Fala aí. mas se a gente, pelo que eu entendi, a gente rejeitou todos aqui, né? Isso. Todos eles são menores. O que a gente faz agora? O que isso quer dizer pra gente? Ah, boa. Na verdade, a gente sempre quer rejeitar. Porque lembre-se, se for zero, vou botar aqui o modelo no lugar. Se for zero, quer dizer, vamos supor que se beta 1 é zero, quer dizer que ele não depende de x1. Se todos os betas forem zero, a gente não tem nada, né? Então a gente quer que esses betas sejam diferentes de zero. Então, nesse caso, rejeitar H0 é bom. Quer dizer que o nosso beta ele é significativo, ele está falando alguma coisa para nós. Se for zero, não fala nada, né? É zero, não existe essa variável, não é importante. Beleza. Então a gente está analisando o coeficiente das variáveis, né? Exatamente. E preferentemente a gente quer, se nosso modelo for um modelo bom, né, interessante, que esses betas sejam diferentes de zero. Então a gente quer rejeitar H0, né, e a gente fala que essas variáveis são estatisticamente significativas. Né? Se E eu que, rejeito. e que isso quer dizer no gráfico de distribuição normal para gente? No gráfico da distribuição normal, na É, verdade, você teria que comparar, por exemplo, esse 2,72 do intercepto, né? Vamos por aqui. Ele está caindo aqui na área cinza, tá vendo? 2,72. sim. Então eu rejeito H0. É a mesma Aí, coisa, né? Só que em lugar de olhar para esse gráfico, eu estou diretamente olhando para o p-valor, que é mais fácil. não, sim, mas eu digo, a interpretação seria o quê? Que o desvio é muito grande? Não, não. A interpretação é que teu beta ele é diferente de zero. Que essa variável que você está considerando, ela é importante para o modelo, ela é significativa. Tá, então o que está aí em cinza é significativo ou não? Não entendi muito bem. O que tem cinza quer dizer que você rejeita H0. Como Tá, você rejeita H0, no caso de estarmos testando H0 igual a 0 versus H1 diferente de zero, né? Você sim. fala que é estatisticamente significativo, ou seja, ele é diferente de zero. Ou seja, que essa variável tem alguma influência sobre a sua variável y. Mas Porque aí, tem. se ela, eu entendo que se ela é importante, se ela tem alguma influência, ela deveria estar mais próxima da mediana, né? Mais próxima ali de zero, ou não? Não, não. Porque a hipótese que eu estou testando é que igual a zero. O que eu estou testando é assim: estou falando, olha, eu vou testar, eu estou falando que essa variável não é importante. Por quê? Porque o beta é zero, estou falando que o beta é zero. Estou pegando os dados e falando, olha, o beta não é zero. Essa variável é importante sim. Porque hipótese nula é que esse beta é zero. Então, não é interessante a palavra correta, mas então eu quero dizer assim, que a fim de análise não é interessante a gente estudar valores que estejam dentro ali da nossa média, da nossa mediana. Estejam igualmente distribuídos ali próximo do zero. É isso? Próximo do zero não é interessante porque Ele não quer dizer nada, ele tá essa ali dentro, variável, né? Tá dentro do que a gente não está me espera. ajudando em nada. Isso. Porque Beleza. lembre-se, o objetivo da modelagem é você encontrar variáveis que vão te ajudar a explicar y. Tá? Vamos supor que você escolheu essas k variáveis e todo mundo você testou e não rejeitou a hipótese. Quer dizer, está falando que todos os betas são zero. Quer dizer, nenhuma das variáveis que você escolheu está ajudando em alguma coisa. Né? Você quer que ela seja diferente de zero. Entendi. Ficou claro aí para todo mundo aí, pessoal? Uma dúvida? Na verdade, eu fiquei só com uma curiosidade na questão do alfa, porque diz lá, tem o slide que você ia passar, o último que você passou, eu acho, que diz que. Esse aí, que são as escolhas comuns são tal, tal, tal e tal. Eu que escolho isso? É... Sim e não. Assim, geralmente já tem um padrão, né? 0,05 é o padrão, tá? Mas dependendo das áreas, você não quer
arriscar tanto, então você começa a olhar valores mais extremos, né? Fala, putz, a chance que isso aconteça por acaso deve ser muito, muito pequenininha, né? Então, geralmente alguém vai te falar, né? Ou quando você das suas conclusões, você vai fazer referência a esse alfa específico, né? Olha, com um nível de significância de 0,05, a gente rejeita H0. Ou com um nível de significância de 0,1, a gente rejeita H0, né? Você que vai colocar essas coisas lá. Mas na prova, por exemplo, eu vou definir para vocês qual que é o alfa, né? Porque eu quero ver se vocês sabem interpretar uma coisa dessas, por exemplo. Mas na vida real, fora da prova, né, você vai definir um alfa aí, né, no comecinho. Lembra isso aqui, ó? No comecinho você define um alfa, que é geralmente 0,05, e quando acabar a modelagem e chegar no resultado, você vai interpretar e vai fazer o teste de hipótese para ver se a variável é significativa ou não. Professor, então o alfa, ele indica pra gente o valor do alfa, né? O intervalo de confiança que a gente precisa, por exemplo... É mais ou menos com essa ideia. Só que em teste de hipótese, a gente não chama intervalo de confiança, chama nível de significância. E é o complementar, né? Porque no intervalo de confiança, você fala, por exemplo, com uma confiança de 0,95, né? Aqui é o complementar, né? É 0,05. Com um nível de significância de 0,05. Beleza. Ficou claro aí, Ana? Foi a Ana que perguntou, né? Que foi? Ficou assim, obrigada. Beleza. Uma pergunta aí, Alicia, Guilherme, Rafaela, Victoria. Tá ficando aí mais ou menos claro? Tudo tranquilo. Beleza. Mais ou menos. Sim, professor. Vamos ver mais um pouquinho. E na próxima Professor. aula... Fala aí. Na próxima aula, a gente vai usar o R? Vai sim. Vai ficar mais Beleza. claro aí. É isso que eu ia perguntar. A gente consegue reunir todo esse conhecimento para fazer a análise e entender o que a gente está fazendo por Consegue. trás dessa teoria? Beleza. Consegue. Então, mas a gente não sempre quer testar hipóteses bilaterais, né? A gente pode estar interessado, por exemplo, se a variável educação tem um efeito positivo, né? Por que você espera? Vamos supor que Y seja salário. Acho que é salário, de fato, né? Você espera o quê? Que um cara que estude mais ganhe mais. Essa é a nossa lógica, né? Senão, a gente, para que está estudando, né? A gente quer estudar para ganhar mais, né? Então, a gente está interessado em que a variável área de educação tenha um efeito positivo, né? Ou negativo, vamos supor, não sei, tá? Vamos supor que não seja salário, seja, sei lá, de fazer uma coisa errada, né? Quem estuda mais vai fazer menos coisa errada, vamos supor alguma coisa dessas. Então, a gente pode estar interessado em hipótese bilateral. Tá? Professor, Fala uma aí. dúvida. A gente está vendo esse conceito de teste T para refinar o nível de análise que a gente está fazendo, porque, por exemplo, até então a gente não olhava o teste T. A gente só olhava o R R quadrado e o ajustado. Isso daí, esse teste T é um conceito, é uma informação a mais para a gente olhar, para a gente ter certeza daquilo que a gente está analisando? Isso, porque, por exemplo, olha aqui, expert é pequenininho, quase zero, né? Mas será que esse valor é zero? Se esse valor é zero, ele não é importante no modelo. Então, por que eu vou interpretar esse caso se não é importante, né? Talvez eu nem pense em colocar no modelo, posso tirar, talvez. Então, você faz um teste para saber se você, de fato, existe uma relação de experiência com o seu Y. Né? Então, o teste T, a gente está confirmando a informação do estimado? Isso, exatamente. Ah, beleza. Exatamente. Mas acontece de ser contraditório, por exemplo, do estimado tá dando próximo de zero, falando que não é relevante, e quando a gente faz o teste T, ele fala, não, é relevante sim. Sim, por exemplo, aqui, o SPER, ele é próximo de zero, mas a variância é tão pequenininha também que quando você calcula a estatística T ou P-valor, você fala, esse cara não é zero. Ele é pequeno, mas ele não é zero. Entendi. A gente aí já acredito que já seja mais avançado, mas isso quer dizer,
não é que ele seja relevante, mas que ele é relevante a partir de determinado valor? Ou não? Não, o que ele quer dizer é que a relevância dele talvez é pouca, né? Em função de educação, por exemplo, que tem um beta maior, né? Sim, Ele tem uma importância, mas talvez a importância não seja tanto assim, né? Ele afeta pouquinho, né? entendi. Beleza. Tá, a gente estava testando hipótese unilateral, né? Só que os p-valores que a gente recebe aqui, eles são bilaterais, então a gente não consegue usar eles para um teste unilateral, né? Por quê? Porque eu acabei de explicar, né? Porque esse p-valor é para o teste bilateral, unicamente. Só que a gente consegue fazer essa continha aqui, ó, da sua aula de probabilidade. A gente sabe que se você tem a probabilidade do módulo de t maiúsculo maior do que o módulo de t minúsculo, né? É igual a 2 vezes a probabilidade de t maior do que o módulo de t. E isso, por sua vez, é igual a 2 vezes a probabilidade de t menor do que menos o módulo de t, né? Então, para calcular, no fundo, para calcular, para fazer um teste unilateral, você simplesmente divide esse cara por 2, vai obter o p-valor para seu teste unilateral. Tá? Então, você já tem para o bilateral, que está aí, se você divide por 2, vai ter para o unilateral tranquilo. Tá? Então, aí não precisa fazer mais nada, porque já tenho tudo, né? Dividido por 2, não tem problema. E aqui, onde vem a parte mais chata. Tá? Eu falei que se a gente pega o valor de testa com beta igual a 0, mas não necessariamente sempre tem que testar isso. Aqui temos um exemplo. Eu quero testar se o beta associado à educação é 1 ou diferente de 1. Tá? Então, a gente não pode utilizar esse valor t, essa estatística t, porque a estatística t foi calculada considerando o valor 0. Nem o p-valor, porque esse p-valor foi calculado considerando também b igual a 0. Então, a gente tem que fazer na mão. Né? Aí é chato. Só que já tá tudo, nessa tabela está tudo que a gente precisa. Porque na mão seria como? Beta chapéu menos 1 dividido pela raiz quadrada da variância de beta chapéu. Mas a gente tem tudo. Educação, 0,0920. Né? 1, né? Menos 1, né? A variância, quanto? 0,0073. A gente tem aqui. Então, a gente já tem a estatística T, que é 124. Né? Então, a gente consegue calcular com as coisas que estão na tabela, consegue calcular a estatística T para qualquer valor que a gente quiser. Tá? Mas, agora, para comparar, a gente tem que calcular a quantia da estatística T, né? A gente teria que pegar, eu não coloquei aqui, mas teríamos que comparar a quantia da estatística T, 1 menos alfa dividido por 2, né? Ver quantos dados temos para contar o N, quantas variáveis para contar o K, e dar o valor. Tá? Acho que não fiz aqui. Ou sim? Não, fiz sim. Então, por exemplo, é a mesma tabelinha aqui, tá? Para um alfa de 0,05, a gente pega a quantia da T, vai dar 1,96, tá? Então, como é um teste bilateral, eu comparo o módulo, o valor absoluto da minha estatística que calculei, se é maior que esse valor C. Então, a gente tem que a estatística T era 124 negativo, o valor de C era 1,96. Então, como esse cara, o valor absoluto, é maior do que 1,96, né? Então rejeitamos H0 ao nível de significância de 5%. É toda uma sequência de passos, né? Que no começo fica chato, mas depois que você pratica umas 3, 4 vezes, vai ficar mais claro, tá? Mas na segunda a gente vai tentar fazer todas as coisas para que fique mais claro. Pode falar aí. Professor, para a gente conseguir fazer uma análise mais fundamentada que eu digo assim, mais confiável, é subjetivo a gente querer calcular um teste T,
Ou o que a gente já fazia antes já seria uma boa análise? Não, você precisa calcular os testes de hipótese. Entendi. Porque lembra-se que o seu objetivo, ele pode ser simplesmente fazer uma predição, predizer Y, você ajusta e calcula e está lá. Mas seu objetivo pode ser também explicar Y. Então, para explicar Y, você precisa fazer os testes para verificar se os caras são zero ou não, por exemplo. Beleza. Rapidinho, no slide anterior, que você mostrou a porcentagem, isso, aí. Aí a gente está dizendo que. De educação, beleza. É o teste de educação. Educação significativa para explicar o nosso salário. O nosso salário é ótimo, mas enfim, o salário de alguma pessoa ela é relevante mais do que 5% para justificar um salário, é isso? Não. Esse 5% é simplesmente para rejeitar a hipótese ou não. Tá? Ah, tá. Não quer dizer Esse 5% é importante, não. Ou mais de 5%. Não. Tá, beleza. Está dizendo que a chance de obter um valor tão grande assim é menor do que 5%. Então, seria muito estranho, assim, muito esquisito que esse número tão grande tenha sido por acaso, né? Isso daí está dando evidência de que você tem que rejeitar H0. Ah, tá, beleza. Que nos indica que educação tem uma correlação, né? Explica bem o salário, né? Nos ajuda a explicar salário quando a gente testa se for zero, né? Se for aqui, zero, como estamos testando a gente está testando por algum motivo, né? Só um exemplo. Em alguns casos isso é importante, em outros nem tanto. A gente chega a testar valores entre 0 e 1 também? Porque o beta pode ser qualquer valor, não pode ser 2, pode ser 1, pode ser 0.3. Você pode testar 0.3. Ah, beleza. Por exemplo, será que esse 0.09... Mas faz sentido a gente testar outros valores? Faz sentido, mas seria casos muito específicos, sabe? Quando você quer saber uma coisa muito específica, né? Geralmente a gente testa só com 0 mesmo. Tá, beleza. E no máximo com 1 quando está no logaritmo, mas fora disso é bem difícil. Tá? Agora, teste F. Tá? Com o teste T, a gente testa cada um dos modelos das variáveis, dos betas, de forma individual. Tá? Mas, às vezes, a gente quer testar vários betas em conjunto. Né? Por exemplo, será que beta 2, beta 3 e beta 5 são 0? Conjuntamente? Né? E a hipótese alternativa é que H0 não é verdadeiro. Né? Então, para testar isso, você fala, eu posso fazer uma estatística até para cada um. Mas isso daí não é bem verdade assim. Tá? Porque quando você vai para cada um, você está considerando os outros caras. Né? Então, você quer testar tudo junto. Então, para testar tudo junto, a gente utiliza o teste T, que ele me permite testar tudo junto. Por exemplo, esse modelo aqui com K variáveis, a gente vai chamar de modelo irrestrito. Por que irrestrito? Porque não tem nenhuma restrição. Tá? E vamos definir esse H0. Vamos falar beta 1, beta 2 até beta Q é igual a 0. Né? Ou seja, nosso modelo Y agora vai ser beta 0 mais... Como do beta 1 até beta Q são 0, ele soma do modelo. Né? Beta Q mais 1, xq mais 1. Beta Q mais 2, xq mais 2. Até beta K, xk. Né? Então, esse daí é o modelo restrito. Por quê? Porque estou restringindo o modelo, porque estou falando que esses Q caras aqui são 0. Tá? Então, o teste F, ele é dado por essa fórmula aqui, tá? Que essa aqui é a soma de quadrados dos resíduos do modelo restrito, menos a soma de quadrados dos resíduos do modelo restrito, né? A gente faz umas continhas lá, e a gente compara isso com uma distribuição F, tá? Assumindo que os U são normais, a gente consegue mostrar esse teste aí. Mas, putz, essa fórmula eu tô esquecida de lembrar. Até tava fácil, mas lembrar isso aí não é tão simples. Mas você não precisa lembrar. Mas você precisa entender a intuição, né? Então, qual que é a intuição por trás? A gente está analisando
quanto aumenta a soma de quadrados dos resíduos quando a gente tira algumas variáveis. Por quê? Pensa comigo, a gente coloca várias variáveis, por quê? Porque a gente pensa que são importantes e vão nos ajudar a explicar y. Se eu tiro várias e a soma de quadrados dos resíduos ela não aumenta muito, quer dizer que, no fundo, essas variáveis não são tão importantes assim. Porque colocá-las no modelo ou não, tem uma diferença pequena na soma de quadrados dos resíduos. Então, essa diferença pequena, eu pego aqui no numerador da estatística F. Eu vou ver se esse modelo é grande ou não. Se o aumento na soma de quadrados do resíduo for grande em relação ao modelo restrito, né? Então a gente rejeita H0. Pois a eliminação dessas variáveis aumenta muito a soma de quadrados dos resíduos. Né? Se essas variáveis são importantes, se eu tiro elas, eu não vou conseguir explicar direito y. Então a soma de quadrados do que sobrou do resíduo vai ser muito grande. Porque, na verdade, deveria ter considerado essas variáveis no modelo. Porque quando eu considere eles, a soma de quadrados do resíduo vai ser menor. Ou seja, um F muito grande, a gente vai rejeitar H0. Quão grande? De novo, esse valor grande depende do nível de significância. E bom, como a soma de quadrados dos resíduos sempre é maior ou igual do que do modelo restrito, né? Dá para mostrar isso. Na verdade, a gente só está interessado numa cauda, né? Está interessado nesse único caso. Se for mais grande, se for muito grande, esse teste F, ou seja, a diferença da soma de quadrados dos resíduos do modelo restrito menos do modelo restrito for muito grande, a gente rejeita. Ou seja, a gente rejeita quando está no lado cinza. Tá? E nesse caso, é um teste unilateral só, porque a gente só está interessado em cair nessa área aqui. Tá? Então vamos no modelo que ficou... eu sei que sem o R fica meio chato, mas... vamos lá. A gente tem esse modelo aqui. A gente vai testar se beta 1 e beta 3 são 0. Tá? Eu ajusto meu modelo restrito, quer dizer, com todas as variáveis. Eu ajusto meu modelo restrito, quer dizer, unicamente com a variável expert. Por quê? Porque educação, o beta 1 é 0 e o beta 3 é 0. Então eu calculo a soma de quadrados do modelo restrito, a soma de quadrados do modelo restrito, calculo qual que é meu N, meu K, meu Q, né? Meu Q é o número de restrições, né? Nesse caso são duas. Né? E eu faço a conta, né? Soma de quadrados do modelo restrito, menos soma de quadrados restrito, faço a estatística que está lá na fórmula, né? Esse valor F dá 115. Né? Então eu vou comparar com a estatística F, tá? Lembra-se que como a causa positiva seria 1 menos alfa, né, que é 0,95, e coloco os valores aqui que estão aqui, né? Q, N menos K mais 1, né? Q, N menos K mais 1. E esse valor dá 3. Como F é maior que esse valor C, então eu rejeito H0 com um nível de significância de 0,05. Quem quer H0? E beta 1 e beta 3 são 0. Quando eu rejeito H0, eu estou falando o quê? Que pelo menos um deles é diferente de 0. Pode ser os dois? Pode. Mas pelo menos um deles é diferente de 0. Então, eu fiz isso como texto. Logicamente, que fazer tudo isso, calcular a soma de quadrados do resíduo, modelo restrito, N, K e Q, é chato. Então, no R tem uma forma bem mais fácil. Tá? Você coloca esse comandinho aqui, a nova análise de variância, né? Coloca o modelo restrito, e olha para a estatística F ou para o p-valor. Se o p-valor, nesse caso aqui, for menor do que 0,05, menor do que alfa, na verdade, né? Você rejeita, caso contrário, você não rejeita. Então fica mais fácil. Então, geralmente, a gente sempre vai utilizar essa fórmula aqui. Tá? Eu fiz aqui só para ver passo a passo como funciona, né? E vejam que a estatística que eu calculei, 115, é a mesma que calculou a funçãozinha, né? Então é tranquilo aí.
E um teste padrão, né, que a gente sempre faz, que chama, um caso particular do teste F, que chama significância geral do modelo. O que quer dizer isso? Eu testo se todos os betas associados a alguma variável são zero, ou seja, beta 1, beta 2, até beta k. Né? Por quê? Porque se não for, quer dizer que não pode explicar nada, né? Só tem uma perturbação aleatória, mas uma média aí, né? Então, a gente sempre testa isso, é meio que padrão. Então, no R, esse valor já vem prontinho também já. Tá? Então, esse daqui é o teste de significância do modelo. Eu acho que eu perguntei isso aqui na prova do semestre passado e pouca gente acertou. Então, lembre-se que teste de significância do modelo basicamente é que eu estou testando do beta 1 até o beta k se são todos zero ou não. Tá? Lembra desse slide? Eu não sei se vou pedir de novo na prova, mas na prova passada eu pedi, então quem sabe eu peço de novo. Então vamos lá. A gente calcula o modelo irrestrito, que seria o primeiro. Sobre H0 a gente calcula o modelo restrito. Né? Coloquei 1, significa que é uma constante. Né? Então a gente calcula a estatística F, vai ser 80. E a gente vai comparar com algum quantil que está aqui embaixo. Né? Mas, se você calcular já o modelo restrito, dá um summary do modelo restrito e pede para a estatística F, ele já vai nos dar o valor que é 80,39, né? Que eu calculei aqui, 80,39. Então a gente compara esse valor, né, com o quantil. Nesse caso, eu troquei o alfa para 0,01. Por que troquei? Porque eu quis, para vocês não pensarem que unicamente tem que ser 0,05. Né? Eu troquei para 0,01, então a gente vai comparar. Né? Aqui já me dá o número de graus de liberdade, né? 3 e 5, 22. 3 e 5, 22. E está tudo pronto para colocar já. Então deu 3,81. Como 80 é maior que 3, eu rejeito H0. E H0 era quem? Que todos os beta 1 até beta 2, beta 3 será 0. Rejeito quer dizer pelo menos um é diferente de 0. Ou seja, pelo menos uma dessas variáveis está me ajudando a explicar y. Então, de novo, nesse caso, rejeitar é uma coisa boa para nós. Vai haver uma diferença entre o teste T e teste F. Professor, Oi, pode voltar no slide anterior, por favor? posso? A gente... O valor de alfa escolhido vai interferir no resultado ou não? Por exemplo, se eu escolher um alfa igual a 5%, ou escolher um alfa igual a 1%. Vai. Na tua conclusão, vai. Porque pode ser, Não sempre, mas em alguns casos vai. porque pode ser que, por exemplo, para um alfa igual a 1%, Eu rejeito, e para outros eu não rejeito. isso E por isso que você sempre que fazer um teste de hipóteses, tem que definir qual alfa você utilizou. Entendeu? E como é que a gente sabe se a gente utilizou o alfa correto, por exemplo? Porque é você que está comparando com o quantil, né? Não tem alfa correto, é um alfa só. Eu posso escolher 0,05 ou 0,01 por padrão, né? Quando você fala, eu rejeito ao nível de significância de 5% ou 1%, né? Então, isso daí é a critério, né? Mas, geralmente, por padrão, a gente já sempre utiliza 0,05. Ah, beleza. Mas na prova eu posso pedir um alfa específico, tá? Qual que é a diferença entre o teste T e teste F? O teste F ele nos permite testar hipóteses de forma conjunta. Né? O teste T já é individual. Né? E tem casos, não sempre, mas tem casos, que os resultados do teste T e do teste F eles podem levar a resultados contraditórios. Aí lascou, né? Porque, putz, eu acredito no teste T ou no teste F. O que acontece? Vou voltar aqui, rapidão. Na estatística T.
que fica claro aqui, ó, que eu quero ter. No denominador tem quem? A variância do beta chapéu, certo? E vocês lembram da aula anterior que tinha casos, por exemplo, omissão de variáveis, que fazia que essa variabilidade seja grande? E eu falei, putz, isso vai complicar na hora de tirar alguma conclusão. Por isso, se esse cara é muito grande, o que vai acontecer? Esse cara vai ser muito pequenininho, né? Então pode ser que a gente, como é pequenininho, a gente não rejeita H0. Mas na verdade a gente deveria ter rejeitado sim, só que esse beta chapéu foi estimado de uma forma errada, né? Deu um valor muito grande, porque a gente esqueceu uma variável importante, né? Ou porque a gente colocou muitas variáveis e tinha uma correlação muito grande, e a multicolinearidade também fazia que essa variância de beta chapéu seja muito grande. Então, de novo, ele vai levar a conclusões erradas, né? Por isso que é importante verificar esses casos que eu falei na aula passada, né? Porque dessa variância dependem dos seus testes, né? Se você calculou errado, vai ter conclusão errada, tá? Então, quando leva alguma divergência na interpretação, na conclusão, pode ser um indicador que você esqueceu alguma variável ou que tem multicolinearidade, tá? Então, você tem que voltar na sua parte de modelagem e ver se você teve algum desses casos, né? Porque pode ser que isso esteja causando aquela divergência nas suas conclusões. E, bom, o teste F, quando Q vale 1, é exatamente o teste T ao quadrado, então vai dar os mesmos resultados, né? Acho que a gente dá tempo. Eu passaria isso aqui, tá? É para vocês terem conhecimento só. Vai ser um pouquinho mais avançado. Mas é bom prestar atenção. Eu vou tentar fazer um exercício desses no R também, tá? Mas às vezes a gente quer testar hipóteses desse tipo. A gente já sai do campo de se é zero ou não é zero, né? A gente quer testar, por exemplo, se... Vamos supor que x1 e x2 estão na mesma escala, tá? A gente quer testar se os betas são iguais, né? Se tem a mesma influência, né, no fato no y, né? Ou se tem influência diferente, né? Então dá para testar isso também, né? Ou a gente quer testar, às vezes, que beta 1 é igual a 1 e todos os outros betas são igual a 0. Dá para testar também. Só que a gente tem que fazer algumas modificações lá na conta, tá? A gente não vai poder utilizar nesses casos, em nenhum dos dois, tá? Estatísticas padrão que dá a saída do R, tá? A gente vai ter que fazer tudo na mão, tá? E é meio chatinho, mas dá para fazer no R com alguns códigos aí, eu passo para vocês. Dá para brincar mais um pouquinho, tá? Então, vamos ver que temos esse modelo aqui, tá bom? A gente quer testar se o beta associado a JC e o beta associado à universidade, você vê que eles são quase próximos, né? São iguais ou não. As estimativas são próximas. Vamos ver se os verdadeiros que a gente não conhece são iguais ou não. Mas H0 e H1 é a mesma coisa do que eu escrever isso aqui, né? Passei um cara para a esquerda, né? E é a mesma coisa do que testar que a diferença é igual a 0 versus a diferença diferente de 0. Então eu vou montar uma estatística T com esses caras. Eu vou ter a diferença deles dividido pela variância da diferença desse cara. E quem que é a variância de diferença? É a variância do primeiro, mais a variância do segundo, menos 2 vezes a covariância entre esses dois. Tá? Você vê que coisa que você ficar séria agora, né? Agora não é tão simples assim olhar para a tabelinha, né? Mas, em alguns casos, dá para fazer. Quando daria para fazer? Vamos supor que vocês você é diretor de uma empresa e você vê que estamos gastando muito em publicidade de várias coisas. Você quer saber se, por exemplo, o efeito de publicidade em TV e na internet é o mesmo sobre a sua coisa, né? Talvez, se é o mesmo, você vai tomar uma atitude, né? Talvez, se é o mesmo, talvez
eu vou investir menos em uma coisa, mais em outra, né? Você pode estar interessado nisso, né? Então, nesse caso, você pode aplicar esse teste. Mas, bom, precisamos montar essa estatística T, né? A gente tem beta chapéu de JC? Tem. 0,0666. Eita. Tem o beta chapéu de universidade? Tem. 0,0768. Tem a variância estimada do beta chapéu JC? Tem. 0,0068. Tem o outro da universidade? Tem. Tem a covariância? Lascou, porque aqui não tem na tabelinha. Então, a gente não consegue montar a estatística T aqui, porque não tem a covariância. Eu tive precisar de uma funçãozinha, tá? Que chama VCOV, aplicar no modelo, e ele vai te dar essa matriz, que são as covariâncias. A gente vai ter que pegar a covariância entre JC, né, JC, que está aqui, e universidade, que nesse caso vai ter esse cara aqui. 1,9279 elevado a E-3. Então a gente vai ter que pegar esse cara. Então eu vou pegar esse cara. Aqui ficou chato, mas basicamente estou completando a fórmula, tá? Se eu calcular, montar a estatística T, né? Já tinha beta J. Como eu calculei essa covariância aqui, eu peguei essa estatística T, me deu menos 1,46, tá? Foi chato, eu sei. Mas talvez tenha um pacote que faz, você não sei. Talvez a gente buscando encontre. Então, vamos comparar esse valor com o quantio, né? Então, para o nível de significância alfa igual a 0,05, eu defino N, defino meu valor de K. Como eu quero um teste bilateral, quero testar se essas diferenças são iguais ou diferentes, né? Se a diferença é zero ou não, né? Ter um teste bilateral, 1 menos alfa dividido por 2, né? N menos K menos 1, 1,96. Como o módulo 1,46 ele é menor do que o 96, então a gente não rejeita H0. Não rejeita quer dizer o quê? Que esses caras são iguais. A hipótese nula é que são iguais, a gente não está rejeitando ela. Está falando que esses caras, a gente não tem evidência para falar que eles são diferentes, né? Então, vamos trabalhar como se fossem iguais. Tem outro caso que é mais chato de explicar no slide, vai ser mais fácil de explicar no R. Esse teste é bem mais complexo, tá? Mas vocês viram que dá para fazer, sabe? Também não é um monstro de cabeça, dá para fazer. Só precisa um pouquinho de prática, que vocês se acostumem com a linguagem. Mas dá para fazer. Já quase chegando no final da aula. Preciso beber água. Intervalo de confiança, que todo mundo gosta. A gente calcula o intervalo de confiança para os betas, né? Você está acostumado a calcular o intervalo de confiança. Basicamente é o quê? O beta estimado menos o quantio da T multiplicado pelo desafio padrão, né? Que é o raiz quadrada da variância. Para você ter uma ideia da variabilidade entre onde está o beta, né? Aqui coloquei F, mas aqui acho que deveria ser... Não, esse F é a distribuição acumulada, desculpem. Esse F aqui não é da distribuição F, tá? Esse F é da distribuição acumulada. Eu vou depois tentar escrever aí, que fique claro. Quando Anderson comentou que parecia intervalo de confiança, lembra que eu falei, é parecido, mas não é a mesma coisa? Quando a gente fala de teste de hipóteses, a gente fala de nível de significância alfa. Quando a gente fala em intervalo de confiança, fala de 1 menos alfa, intervalo de confiança 1 menos alfa por cento. O que significa esse 1 menos alfa por cento? A gente trabalha com uma amostra, né? A gente queria essa amostra, vai montar esse trabalho. Mas vamos supor que a gente tem várias amostras desse mesmo processo, tá? Várias amostras, tá? Se em todas elas calcularmos o intervalo de confiança, tá? Em 95% desses casos, o valor verdadeiro do beta J vai estar dentro do intervalo.
Tá? Isso que é dizer o intervalo de confiança. Se a gente pudesse calcular várias amostras, né, em 95% delas, o beta J estaria dentro do meu intervalo de confiança. Tá? Mas na prática, a gente só tem apenas uma amostra. Né? Então, o que a gente faz? Qual que é a lógica por trás disso? A gente tem uma amostra, a gente calcula o intervalo de confiança, tá? E a gente confia, tá? Que esse cara esteja dentro dos 95% dos casos que vai conter o beta-J. A gente tem certeza? Não tem. Por isso fala intervalo de confiança 95%. Tá? E uma coisa que eu não falei, né? A gente sempre calcula o quantio de estatística T e tudo mais, mas quando N menos K menos 1 for um valor grande, né? Uma distribuição T, acho que vocês já sabem, pode ser aproximada por uma distribuição normal. Então a conta fica um pouquinho mais simples. Né? Como faz isso no R? Né? Já vou direto no R, que fica mais fácil. Né? A gente estima um modelo, tá? A gente coloca conf_int, né? Confidence interval, modelo, a gente especifica aqui no argumento level o nível de confiança. Então ele me dá o limite inferior e o limite superior para cada um dos betas. Né? Então, por exemplo, com 95% de confiança, eu posso falar que o beta 0 está entre 0,79 e 0,48. Com 95% de confiança, eu posso dizer que o beta 1, que é o beta associado à educação, está entre 0,07 e 0,1. E assim vou para todos os casos. Né? Professor, o que quer dizer aquele 97,5 e esse 2,5? Porque lembre-se que como estou calculando... Você lembra do gráfico que eu fiz que tinha duas áreas cinza? Eu calculo o limite superior, o limite inferior e o limite superior. Né? Quer dizer, 2,5 dos dados estão abaixo desse limite inferior e 2,5 estão acima. Ah, tá. Beleza. Uhum. Então, pronto. A gente calculou o intervalo de confiança, teste de hipótese, um monte de coisa lá. Qual que é o problema agora? A gente calculou tudo isso sobre uma suposição. Que tem uma distribuição normal. Né? A gente calculou isso. O que acontece na prática? Que na prática não é normal, às vezes. Aí o que tem? Lascou de novo, né? Porque se não é normal, o que a gente faz? A gente senta e chora. Não tem mais nada para fazer. Né? Mas, tem uma teoria lá, que chama teoria assintótica, que vai garantir o quê? Que em amostras grandes, tá? Quando N é grande, a gente pode relaxar um pouquinho essa hipótese de normalidade e ainda assim continuar utilizando os testes de hipótese em intervalo de confiança. Ufa, né? Porque senão tudo que a gente tinha feito para nada. Né? Mas, em amostras grandes, tudo que a gente viu continua valendo. Tá? O que acontece? Ó? Quando U não é normal, essas estatísticas T, estatísticas F que a gente calculou, elas não têm mais uma distribuição T nem uma distribuição F. Então, a gente não vai ter esse quantio para comparar. Tá? Mas quando N é grande, as estatísticas se aproximam muito bem a uma estatística T e uma estatística F. Então a gente consegue calcular tudo tranquilo. Sim? E bom, além disso, tem outras propriedades, né? Professor, Oi. Quando que a gente sabe o tamanho, se o tamanho da amostra é grande ou não? É intuitivo ou não? Tem algum parâmetro? Não tem parâmetro. Mas assim, tem 100 dados, já está valendo. Beleza. Na verdade, acho que vale para um pouquinho menos. Né? Mas assim, como que os caras descobriram isso? A teoria é que a prova analítica é tudo matemática, né? Quando ele é para infinito, né? Os caras fazem uma simulação e vêm a partir de quando vale. Mas quando você tem 100 dados, já está valendo já. Bem tranquilo. Bom, e termos amostra grande também dá outras propriedades interessantes. Tá? Uma delas chama consistência, que eu só vou mencionar aqui, não vou entrar em detalhes, porque é além do que a gente estuda nessa matéria, mas basicamente que a probabilidade
da diferença do valor estimado com o verdadeiro, se é maior do que um epsilon pequenininho, é zero, né? Então, você fala que, em probabilidade, esses limites são o limite do beta-j é igual a beta-j, do beta-j chapéu igual a beta-j. Isso daí é intuitivamente um pouco difícil de explicar, mas teoricamente faz muito sentido. Tá? Quer dizer que quando tem amostras grandes, o valor do estimador, a probabilidade da diferença desse valor que você viu com o verdadeiro, né, serem diferentes do que um valorzinho epsilon, né, ele é zero. Quer dizer que você está, à medida que sua amostra cresce, você está acertando mais, está chegando mais perto do valor. Né? Mais ou menos essa intuição. E também a amostra grande a gente consegue substituir a hipótese 4, quando tem que relaxar ele um pouquinho, simplesmente falar que a covariância de x e u é igual a zero. Tá? E o principal, né? Que esse cara aqui converge para uma distribuição normal. Né? Então, tudo que a gente calculou até agora está valendo. E como quando n é grande, a distribuição t está por cima de uma normal, ficou até mais fácil porque isso aqui é uma normal. Né? E o mesmo acontece, eu não coloquei aqui, mas também para o teste F. Né? Então, a amostra pequena tem que verificar a normalidade, tá? Para conseguir fazer inferência. A amostra grande, você nem precisa verificar a normalidade, porque quando a amostra é grande, através da teoria assintótica, você continua utilizando essas estatísticas de teste e vai conseguir fazer os testes de hipótese de forma tranquila. Então, tudo isso é capítulo 4, capítulo 5 do livro do Wooldridge, tá? E desse livro aqui, Johnston e Dinardi, ele explica um pouquinho também, tá? Mas principalmente o livro do Wooldridge. Eu sei que essa parte provavelmente foi a aula mais chata, né? Porque a gente fala de inferência e tem que passar numa aula só e mais chato. Eu não sei como que vocês viram, se vocês até que ponto chegaram na estatística para administração, mas leia nesse slide agora, em casa, tá em casa, leia de novo, que quando a gente fizer isso no R, uma vez que a gente já leu, vai ficar tudo bem mais claro e bem mais fácil de entender e interpretar. Agora está meio confuso, mas depois vai ficar mais claro. Oi? Como é que